E o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que alguns produtos não cultivados no país, como café, poderiam ter a tarifa zerada. Além do café, o secretário também citou a manga, o abacaxi e o cacau, produtos que se encaixam na categoria que ele chamou de recursos naturais. Lutnick não citou países exportadores que seriam beneficiados com essa taxa zero. O Brasil é o principal fornecedor de café para os Estados Unidos e detém cerca de 1/3 do mercado norte-americano, que comprou 17% de todo o café brasileiro exportado entre os meses de janeiro e maio deste ano. Vou começar essa com o Nelson Kobayashi. Koba, já há uma sinalização então, de autoridades norte-americanas de que alguns produtos que interessam aos Estados Unidos poderiam ter a taxa zerada. Você acha que começamos a ver uma luz no fim do túnel? Ele já deu a sinalização por onde devemos atacar nessa negociação? Esse é um sinal, Renato. Esse é um sinal que está sendo dado ao governo brasileiro, de que, olha só, tem margem, tem possibilidade, dá para conversar. É claro que ninguém quer ficar com café caro, né? Café envolve o interesse, imagino que de todos os americanos, assim como chocolate, e por que não suco de laranja, e por que não todos os outros produtos que são muito importantes também para os interesses dos Estados Unidos, ou seja, há também a possibilidade de uma negociação. Só que isso depende de dois lados, um acordo só é fechado quando os dois lados sentam, dialogam, fazem as suas concessões e celebram ali um acordo final, o que parece não está muito no campo do interesse do presidente Lula em específico, apesar de todos os esforços do vice-presidente Geraldo Alckmin, de boa parte dos parlamentares, a comitiva de senadores, que tem uma grande limitação potencial de solução desse caso, mas que estão direcionados a uma solução, a um acordo, assim como também muitos outros governadores que trabalham nesse sentido. A gente entrevistou aqui ontem o governador Mauro Mendes, do Mato Grosso, o próprio governador Tarcísio de Freitas também tem trabalhado para unir esforços em prol de um acordo, e agora, diante disso que fala o secretário americano, a gente vê uma possibilidade. Há uma luz no fim do túnel. A questão é se dirigir ao fim do túnel para encontrar o acordo. Isso precisa também partir um pouco do nosso presidente Lula. Os Estados Unidos poderiam zerar a tarifa para produtos que o país não produz. Seria uma alternativa, um caminho para o Brasil se apegar e tentar avançar nessa negociação? Você, Cristiano Beraldo, o que a gente precisa considerar a partir dessa declaração de Howard Lutnick? Ele não menciona o nome do Brasil, mas muita gente entendeu que foi um recado direcionado para as autoridades brasileiras. Pois é. Olha, Caniato, nós temos uma situação que é óbvio. Os Estados Unidos não está atuando nessa questão tarifária para dar um tiro no próprio pé e, obviamente, ao longo do processo ele vai procurar caminhos que possam preservar os seus interesses. E, diante disso, o Brasil fica numa posição que, de um lado, possui produtos que são importantes e estratégicos para atender o mercado norte-americano. Mas, de outro, o Brasil tem um problema adicional, que é o seu comportamento na geopolítica, sobretudo em razão das bandeiras que vem defendendo junto aos BRICS. E o Brasil sofrerá consequências em razão disso, desse excessivo alinhamento da China e também agora com a Rússia, porque a Rússia não tem se sensibilizado com os apelos dos Estados Unidos para cessar a guerra com a Ucrânia. Portanto, a posição do Brasil ela é delicada. E por mais que haja tarifa zero para alguns produtos, é preciso saber se o Brasil vai... Travou o sinal do Beraldo. Ele estava... No caso... Beraldo, travou aí, você estava desenvolvendo o seu raciocínio, mas tivemos aí um hiato de alguns segundos, então talvez fique difícil de a gente compreender o raciocínio dele. A gente vai refazer o contato, eu acho que a internet ruim onde ele está, a gente vai refazer o contato e aí vamos acompanhar na íntegra esse raciocínio, essa reflexão do Cristiano Beraldo. Deixa eu passar para o Dávila, então. Você, Dávila, como interpretou essa sinalização do secretário dos Estados Unidos
dizendo que alguns produtos, sim, poderiam ter uma taxa zero, principalmente aqueles produtos que não são produzidos pelos Estados Unidos. Cariato, desde o início, o governo americano deixou bem claro que quer sentar à mesa e negociar. Quem se recusou a negociar foi o governo brasileiro, que transformou a discussão de tarifa numa bravata político-ideológica do Brasil contra a nação imperialista, contra o malvado governo Trump. Quem vem tratando de maneira infantil essa questão é a diplomacia brasileira. Hoje mesmo nós tivemos nas últimas semanas declarações estapafúrdias do presidente da República e hoje mesmo do ministro da Fazenda. Ou seja, é uma atitude infantil, militante, ideológica e contrária ao interesse nacional. Qual é o interesse nacional? É sentar-se à mesa, negociar a redução dessas tarifas, principalmente para esses produtos mencionados pelo secretário do Comércio norte-americano. Por quê? Porque essa tarifa de 50% vai encarecer produtos vitais na mesa do dia a dia do americano. A questão do café, a questão do suco de laranja, a questão mesmo do cacau que ele mencionou, ou seja, produtos de consumo diário de toda a população. E não interessa aos Estados Unidos entrar numa guerra comercial para aumentar produtos essenciais dos norte-americanos, o que vai impactar na inflação. É tudo que o governo não quer. Então, há margem para negociar. O problema é que não teve nenhuma negociação comercial. O que nós tivemos nos últimos 20 dias foi palanque eleitoral. Toda a declaração do presidente brasileiro foi para acirrar a disputa com os Estados Unidos. Toda a declaração do ministro da Fazenda hoje, recentemente, é para acirrar, não é para contemporizar. E o único que tentou realmente sentar à mesa de uma forma pragmática, objetiva e negociar tarifas foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Então, isso mostra que o governo quer, primeiro, cacifar essa disputa para não se render à pressão americana. E aí, depois do dia 1º de agosto, quando essa espada cair na cabeça dos brasileiros, né, e vai afetar muitos setores importantes como suco de laranja, produtores de laranja, como a indústria moveleira e outras. Esse é o preço que o Brasil vai pagar por causa dessa demagogia política de um governo irresponsável que não teve maturidade para sentar à mesa e negociar a redução das tarifas brasileiras. Então, o que eu vejo é que nós vamos passar por esse trágico dia 1º de agosto, no qual as tarifas serão impostas, e depois começará uma negociação de gente madura. Mas o governo parece não querer abrir mão desta, entre aspas, vitória política contra os Estados Unidos. Apesar da sinalização do secretário de Comércio americano, o que hoje o governo pensa é que o governo americano vai ter que ceder unilateralmente e reduzir essas tarifas e o Brasil vai sair como, viu? Não negociamos e os americanos se renderam aos interesses brasileiros. É infantil, irresponsável e, mais uma vez, mostra que a exploração ideológica das disputas internacionais continuam motivando o governo. Pois é, eu quero inclusive compartilhar com o Nelson Kobayashi a pergunta que nós fizemos para você que nos acompanha a respeito da possibilidade do presidente brasileiro, o presidente Lula, pegar no telefone, ligar para Donald Trump e ele próprio tentar negociar essa taxação de 50%. Koba, fizemos essa pergunta, esse questionamento para a nossa audiência, porque está na capa de muitos portais de notícias essa informação de bastidor de que o presidente Lula cogita fazer uma ligação para Donald Trump, só que ele quer ter certeza de que o americano iria focar somente em questões tarifárias e comerciais e que iria respeitá-lo. Lula não passaria por uma situação parecida com aquela que Volodymyr Zelensky passou naturalmente dentro do Salão Oval ali, né? Foi ao vivo, uma situação inclusive transmitida para todo mundo. Mas o que a gente precisa considerar em relação a esse receio do presidente Lula? Você acredita no poder de persuasão, poder de convencimento do presidente brasileiro? Você acha que uma ligação dele ajudaria
ou poderia, inclusive, agravar a situação, caso, sei lá, Donald Trump questionasse a situação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo? Olha, Caniato, não dá para plantar manga e colher jabuticaba. O presidente Lula não tem como esperar do presidente americano que haverá uma receptividade técnica posicionada em relação a tarifas, a relação comercial. Sim, todo o discurso que o presidente brasileiro faz aqui no nosso território não envolve só essas questões, pelo contrário. O presidente faz muitos ataques, inclusive, ao presidente americano, e não é de hoje, isso é reiterado, isso é por muitas vezes, isso envolve, inclusive, ataques de ordem pessoal. O presidente Lula falou que o presidente americano quer ser o imperador do mundo. Isso é grave, porque dentro dessa frase, ele quer ser o imperador do mundo, se você destrinchar, isso significa que ele é uma pessoa que não afeta a democracia, ele é autoritário. Se você está falando que ele quer ser o imperador do mundo, se você detalhar, você está falando que ele não respeita a soberania dos outros estados, dos organismos internacionais, e de que ele é um absolutista, ou seja, são acusações que, ao pé da letra e aprofundadas, são acusações graves. Então não dá para o presidente adotar esse tipo de conduta reiteradamente, por muitas vezes, em todas as oportunidades que tem, inclusive, e depois esperar uma ligação para o presidente americano, mas eu espero que ele me receba para falar unicamente sobre tarifaço, sobre as relações comerciais, sobre déficit ou superávit nas relações entre Brasil e Estados Unidos, o que pode ser feito em termos de acordo envolvendo os setores mais impactados. Não dá. Se você planta esse tipo de discurso mais hostil, é claro, principalmente se tratando de Donald Trump, com todos os precedentes que ele tem com outras autoridades globais, outros líderes de outros países, não dá para esperar dele qualquer conduta que não seja também hostil ao presidente brasileiro. Se tivesse hoje um encontro entre os dois presidentes, principalmente se for no Salão Oval, eu tenho certeza de que ali o presidente americano iria armar para cima do presidente Lula, diante de tudo o que está sendo semeado pelo presidente brasileiro. Se o presidente quer um encontro mais técnico, formal e visando solução, tem que mudar um pouco a sua conduta também e a sua postura. Pois é, não adianta achar que os Estados Unidos não monitoram as falas dele, porque inclusive essa declaração que o Koba lembrou, que o presidente Lula sugeriu que Donald Trump seria o imperador do mundo, isso foi respondido pela porta-voz da Casa Branca em uma entrevista com vários jornalistas. Então, eles monitoram, sim, o que diz o presidente da República. Beraldo, só para todos ficarem na mesma página, queria que você rapidamente trouxesse sua impressão sobre a manifestação do secretário norte-americano, falando sobre alguns produtos que poderiam ter taxação zero, se esse é um caminho para o Brasil se apoiar e tentar avançar com as negociações. Mas aí também o questionamento da nossa enquete, né? Porque o presidente Lula estaria cogitando, sim, ligar ele para Donald Trump para tentar negociar diretamente. Mas o presidente brasileiro quer ter certeza de que Donald Trump vai tratar das questões comerciais. Enfim, ele já quer determinar quais serão os termos da negociação. Queria te ouvir a respeito disso. Pois é, a gente lembra daquela frase dita pelo presidente Lula no seu primeiro mandato, dizia que quando ele acordava invocado, ele ligava para o Bush para tomar satisfação. Só que agora não adianta acordar invocado e ligar para Donald Trump, até porque o presidente brasileiro vem surfando essa onda do conflito com os Estados Unidos de uma forma a capitalizar isso eleitoralmente. Quando ele tenta estabelecer uma agenda pré-definida para essa conversa com Donald Trump, é porque ele não quer enfrentar as consequências das suas próprias falas. Ele que sai do campo comercial para fazer ataques pessoais ao presidente norte-americano. Não há conversa com o Brasil, e aí a gente faz um link com essa notícia, Caniato, de que os Estados Unidos está nesse processo de tarifar todos os países que fazem comércio com ele, porque ele quer se beneficiar de novas regras comerciais. Mas é óbvio que os Estados Unidos não darão um tiro no próprio pé. Portanto, aqueles produtos que são estratégicos contarão com um tratamento especial. Mas no caso do Brasil, não é só isso que está em jogo. O que está em jogo no caso do Brasil, e isso tem muito a ver com a atuação do presidente da República,
é a nossa posição de sermos submissos à vontade da China, de sermos porta-voz do absurdo, de defendermos ideias que estão testadas, e a gente se coloca nessa posição de sofrer retaliação diante de ideias estapafúrdias que são colocadas para fora sem reflexão e pensamento estratégico. O caso do Brasil é bastante mais grave do que simplesmente a questão comercial, e a gente vai, infelizmente, pagar o preço por isso. Você, Dávila, queria te escutar também sobre essa possibilidade do presidente brasileiro assumir o papel de negociador. O Koba, há pouco, se não enalteceu, mas destacou o papel que vem desempenhando Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente, tocando várias demandas quando a gente olha para essa negociação em muitas frentes, mas o presidente brasileiro talvez esteja devendo. Você esperava mais, se não por conta da característica dele, por ele representar o Brasil, é papel do presidente brasileiro não esperar o dia seguinte, passar a mão no telefone e ligar, seja quem estiver do outro lado da linha, Dávila? É preciso fazer o meio de campo, justamente para não criar um embaraço diplomático, que é o que ocorre quando as coisas são feitas de maneira de sopetão, como foi o caso da reunião do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com Trump na Casa Branca. Não era para acontecer aquela reunião, mas Zelensky acabou forçando e acabou criando um grande incidente diplomático que teve altíssimo custo de curto prazo para a Ucrânia. Então, a parte diplomática precisa ser muito bem pavimentada. E o que significa bem pavimentada? Bom, se nós já sabemos o que gostaríamos, ou seja, reduzir pelo menos tarifas nesses principais produtos brasileiros, como é o caso dos alimentos, como bem já deixou aflorar o secretário de Comércio norte-americano, vamos aproveitar isso como um grande gancho para sentar à mesa e reduzir lá a alíquota do café, do suco de laranja, da manga, do cacau, etc. Mas, por outro lado, o presidente Trump vai perguntar, tá bom, e o que você vai fazer para reduzir tarifas dos produtos norte-americanos que são exportados para o Brasil? Bom, e aí se do outro lado falar assim, veja bem, Trump, a gente não pensou nisso ainda, vamos deixar para depois do dia 1º? Bom, não tem acordo. Então, para fazer um acordo, é óbvio que você precisa mostrar alguma boa vontade em algum setor onde o Brasil está disposto a ceder essas tarifas ou barreiras não tarifárias, mas para que os produtos americanos consigam ser vendidos mais no Brasil. E nós não temos essa resposta. Esse é o ponto. Porque se o governo, na lógica, na ótica ideológica militante das relações internacionais que pauta esse governo, achar que reduzir tarifas ou questões não tarifárias de produtos americanos para o Brasil significa ser subserviente ao capitalismo americano, ceder ao governo de Donald Trump, então não tem negociação. Esse é o ponto. Então tem que tirar esta nuvem carregada de ideologia que é contrária ao interesse nacional. O interesse nacional é nós queremos chegar a um entendimento para que nós não tenhamos as tarifas de 50%. Agora, se o governo acha que qualquer coisa que cedemos do nosso lado é se agachar aos Estados Unidos, se entregar aos Estados Unidos, ser subserviente aos Estados Unidos, então não tem negociação. E este é o ponto que vem dificultando, desde o dia 9 de julho, o entendimento com os Estados Unidos. Olha, tem novidades em relação a Eduardo Bolsonaro, novas declarações do deputado que está nos Estados Unidos e também atualizações sobre a ida dos senadores para negociarem a tarifação norte-americana aos produtos brasileiros. Antes, um rápido break comercial, só que eu conto com você, hein? Conto com a sua audiência, voltaremos em 1 minuto e 20. Até já.